Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de número 3, onde nós analisaremos as estruturas de mercados, começando com a concorrência perfeita. A concorrência perfeita ou concorrência pura, ela é caracterizada pela presença de um número ideal de competidores. Nessa estrutura, a tecnologia utilizada pelas empresas ou já é difundida ou ainda não é sofisticada, além de os custos e as escalas de produção serem semelhantes a ponto de uma empresa não se diferenciar muito uma da outra, tornando a concorrência entre os competidores praticamente a mesma. O que determinará o preço dos produtos é o próprio equilíbrio de mercado, a curva de demanda dos consumidores e as demais variáveis. Nessa estrutura de mercado, então não há uma vantagem competitiva superior de um concorrente sobre os outros, ou seja, a diferenciação por custo ou a diferenciação do produto não são possíveis em razão de os fatores de produção e a capacidade de vendas serem igualitárias entre todos os ofertantes. Um exemplo disso é a indústria de varejo de alimentos. Nesse mercado, ocorre o livre acesso à entrada e saída de concorrentes, ou seja, não há barreiras tecnológicas ou legais para restringir o acesso de novos competidores. E uma outra característica importante na concorrência perfeita é a simetria de informação entre compradores e vendedores. Considerando a pluralidade de vendedores, a informação sobre o produto ela já é similarizada entre todos os consumidores, o que aumenta o seu poder de barganha e limita o poder de negociação desses vendedores. Nesse mercado, então, a gente não vai ter espaço para vendas casadas ou adição de itens complementares, como geralmente é praticado em mercados de concorrência imperfeita, em que não há o equilíbrio de forças entre os vendedores e os compradores. No mercado de concorrência perfeita, a competição ela será mais baseada em quem produz com menores custos e consegue vender com menor preço. Assim, a cobrança de preço abusivo ela vai ser dificultada pelo número grande de competidores, fazendo com que o consumidor ele tenha livre acesso a diversas possibilidades de compra. Como exemplo, a gente pode citar a produção de alimentos e gêneros alimentícios mais básicos, cuja concorrência acontece nas feiras, mercados e supermercados. Agora, analisando a formação de preços na concorrência perfeita, a gente tem que considerar que a formação de um mercado de concorrência perfeita acontece quando as empresas atuantes nele não produzem um bem ou produto com características únicas. Com isso, no processo de compra do consumidor, não há um custo pela substituição ou escolha de um ofertante em detrimento de outro. Nesse cenário, essas empresas produtoras ou ofertantes desse bem, elas possuem uma escala mínima eficiente. Ou seja, as empresas conseguem chegar a um custo médio-baixo sem grandes investimentos, possibilitando, portanto, a entrada de um alto número de concorrentes. Assim, nessa estrutura, as empresas elas são denominadas tomadoras de preços, isto é, elas têm uma parcela pequena na oferta de um bem ou produto no mercado e, por essa razão, não são capazes de determinar o preço ou influenciar no mercado. Essas empresas elas sofrem uma alta influência não só da oferta e demanda no mercado, mas também do aumento da renda média das famílias e da melhoria na restrição orçamentária dessas famílias. A gente pode ilustrar isso pela produção de grãos no Brasil. Ainda que nosso país seja um dos maiores produtores e vendedores desse segmento rural no mundo, a produção ela é pulverizada entre vários produtores rurais, que têm pouco ou nenhum poder de barganha para determinar o seu preço e venda no mercado. Nesse caso, a formação de preços ela considera mais os fatores de demanda pelo produto no mercado regional, nacional ou mundial e sofre mais influências externas do que propriamente influências de um único produtor. Essa limitação ela é chamada de restrição de mercado para a formação de preços na concorrência perfeita, em que os ofertantes eles têm pouca ou nenhuma margem para a formação de preços. Uma característica importante na curva de demanda dessas empresas e indústrias na concorrência perfeita é a horizontalidade, ou também chamamos de elasticidade da curva, uma vez que o preço dos produtos ele é fixado pelo mercado.
Assim, o que vai determinar o crescimento da curva será a quantidade a ser ofertada no mercado, decisão relevante para as empresas que participam dessa estrutura. Com relação ao nível de produção na concorrência perfeita, a gente tem que considerar que a empresa ou a indústria, nesse cenário, elas deverão tomar decisões centradas no curto e no longo prazo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E no longo prazo. Considerando a limitação da formação de preço, já que não é o produtor que vai ter essa influência para a formação de preços em si, e sim como o mercado está se estruturando, as empresas elas devem buscar a maximização do lucro. E uma possível decisão é encontrar o nível de produção maximizado do lucro econômico. Para tanto, a empresa ela deverá analisar a sua receita e os custos totais e encontrar o ponto ideal da produção, onde a receita seja excedente diante da quantidade produzida. Agora, analisando esse gráfico, vamos considerar a produção de uma indústria de calçados. O lucro econômico dessa empresa, representada aqui no nosso eixo vertical, ele vai ser igual à receita total diminuída do custo de produção desses calçados. Nesse sentido, a gente pode observar nesse eixo Y, que é o eixo vertical, ele indica a quantidade de produção. Então, aqui o que ele está falando? Que a produção inferior a 4 unidades representa uma perda econômica, ou seja, os custos totais, eles excedem a receita. Então, aqui, ó, a quantidade produzida e o lucro. Abaixo de 4 unidades produzidas, na verdade, você não vai ter um lucro, você vai ter uma perda econômica. Então, abaixo de 4, a empresa ela vai estar perdendo dinheiro, porque o custo de produção ele vai ser superior à receita dessa empresa. Já a produção de 9, aqui no ponto, né, que vai ser o ponto mais alto da curva, é o que a gente chama de quantidade maximizadora de lucro, sendo que para produzir 9 unidades, a receita foi superior sem que os custos fossem maximizados. Então, aqui a gente tem a situação ideal, onde o lucro da empresa ele é máximo. Por isso que a gente diz, nível de produção maximizado do lucro econômico. Então, com a quantidade de 9 calçados, analisando a receita da empresa e os custos de produção, eu vou ter uma maximização do lucro dessa empresa. Sendo que quando eu continuo essa produção para cima de 9 unidades, até 12, esse lucro vai ficando cada vez menor até atingir um ponto acima de 12 unidades produzidas, em que eu vou ter uma perda econômica para essa empresa novamente. Então, abaixo de 4 e acima de 12, essa empresa ela vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque a receita que ela obtém, ela não é suficiente para cobrir o gasto que ela tem com a produção desse calçado. Entre 4, acima de 4 e menor do que 12, eu já tenho uma área aqui do gráfico, né, que vai corresponder ao lucro dessa empresa, sendo que a quantidade ideal de calçados que ela deve produzir para obter o maior lucro possível é a quantidade de 9 calçados.
Então, aqui é muito importante que as empresas elas tenham um controle sobre o custo de produção e a receita que elas obtêm a partir da venda, né, para calcular qual que é exatamente seu lucro econômico. Porque a partir desses dados, a gente consegue colocar num gráfico, né, botar num gráfico todos esses resultados e identificar qual que vai ser a quantidade de produção ideal. Então, essa empresa aqui, ao produzir 9 calçados, ela tem o seu lucro máximo. Então, a partir desse momento, pode ser que ela opte, né, por não produzir acima de 9, porque não vale a pena economicamente. Então, ela vai ter que buscar outros meios, como a utilização de maior tecnologia, para tentar diminuir esses lucros não, esses custos, e possibilitar, então, que ela oferte uma maior quantidade de calçados no mercado, certo? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima, onde trataremos dos mercados não competitivos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!